estamos iniciando mais um VHcast, o nosso episódio 2, com um tema extremamente relevante para o nosso dia a dia e trouxemos para discutir sobre essa antecipação dos prazos, uma alteração histórica, vocês vão ver um pouco mais para frente, um time de peso. E quando eu falo peso, é peso em experiência, em conhecimento, em bagagem adquirida aí ao longo dos anos. Conosco aqui o nosso Joaquim Alves de Castro, o São Joaquim, vou falar sobre a qualificação um pouco mais para frente, a Sucena Rummel, a nossa presidente licenciada, e o Petrônio, nosso querido professor Petrônio, auditor do tribunal, e vou dizer um pouquinho do currículo de cada um. Antes de iniciar, eu gostaria de pedir para vocês que os 3 Cs, né? Curta, compartilha e comente, para nos incentivar a fazer mais episódios do nosso VHcast, que nada mais é do que trazer temas relevantes à administração pública e trazer especialistas, quem atua no dia a dia, para um bate-papo bem descontraído, falar sobre esse tema, sobre esse impacto nas prefeituras, nas administrações em modo geral. O tema de hoje é a alteração dos prazos para envio dos balancetes, que é o tão temido balancete que todos nós trabalhamos diariamente, seja no município de Anhanguera, a grande Anhanguera, a nossa querida Goiânia, precisa obedecer esses prazos. E esse prazo foi antecipado, uma alteração histórica. São quase 50 anos, presidente, quase 50 anos que o envio dos balancetes são 45 dias após o encerramento do mês. Então, para você ver a importância dessa mudança e o quanto isso vai impactar na realidade das prefeituras em modo geral. Então, para discutir sobre esse tema, nós trouxemos aqui um time de peso e eu gostaria de iniciar essa qualificação um pouquinho diferente. Vocês gostam de falar um pouco travado, né? Foi MBA isso, MBA aquilo, mas eu queria iniciar com o nosso Dr. Joaquim Alves de Castro, nosso presidente. Eu gosto de chamá-lo de São Joaquim e eu tive a curiosidade de pesquisar, presidente, porque São Joaquim é o pai de Maria, né? Padroeiro dos avós. E aí, pegando isso, eu fiz uma tarefinha de casa, eu tive ajuda, viu? Eu tive a ajuda dos universitários. Então, natural da grande Fazenda Nova, da metrópole Fazenda Nova, e é esposo da Maria Amélia, né? Pai do José Renato e da Carolina, e avô da Clara. Então, olha só que o nosso padroeiro São Joaquim veio a calhar aqui. Mas, tirando esses principais adjetivos, que eu acho que é o primeiro, né? Antes de mais nada, eu sou esposo da Maria Amélia, pai do José Renato e da Carolina, e avó da Clara. Mas, além desses adjetivos, ele é atual presidente do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas e presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, reeleito por 2 vezes, né, presidente? Já está quase aposentando em alguns cargos, né? É graduado em Direito, advogado, e foi presidente do OAB em Jussara, tem uma vasta experiência naquela região do Oeste Goiano, é isso mesmo, né, presidente? Oeste Goiano. Foi prefeito de Jussara por 2 mandatos, pessoal, é isso mesmo. Então, viveu na pele o que muitos de vocês, gestores, prefeitos, secretários, presidente de Câmara, ele viveu por 8 anos. Foi presidente da Associação Goiana dos Municípios, então, além de lidar com seu município mesmo, lidou com outros 246 também, enfrentando as dificuldades que cada um passa. Por 2 mandatos, também à frente da AGM. E também foi secretário de governo do Estado de Goiás. Então, uma vasta experiência, é vice-presidente da Tricom e também vice-presidente da Bracom. Então, para vocês verem o peso da participação do nosso São Joaquim, santo protetor aí dos gestores, né, aqui conosco. Muito obrigado, Joaquim, eu sei da sua agenda extremamente apertada, por tirar um pouquinho de tempo para discutir esse tema conosco. Não, quem agradece sou eu, né? Cumprimentar o Petrônio, nosso auditor controle externo, pessoal de altamente capacitada, nossa amiga Sucena, licenciada do CRC. É um prazer estar aqui com vocês. Você, Vinícius, já conhecemos também de longas datas. E dizer o seguinte, eu não sei por que me chamam de santo, viu? Porque eu de santo acho que não estou tendo nada. O que a gente faz no dia a dia é justamente poder atender as pessoas da melhor forma possível, fazer com que a gestão pública possa ser cada vez mais eficiente, né? Isso aí, prestar um bom serviço à comunidade. Então, o que a gente faz justamente, não tem nada de santo, né? Não, mas há sim. E mais para frente eu vou discutir, vou explicar para vocês aí que está nos acompanhando o porquê desse adjetivo tão
tão querido. Conosco aqui o nosso Petrônio Pires de Paula, nosso professor Petrônio, e agora professor mais do que nunca, né, Petrônio? Cada vez mais professor aí para diversos servidores, diversos atuantes do dia a dia da administração pública, seja a área de RH, patrimônio, enfim. Tem ajudado na capacitação e no desenvolvimento dos municípios. Então, já começando também um pouquinho diferente, primeiro, antes de tudo, professor, o Petrônio, ele é esposo da Vanessa, né? Ele é pai do João Paulo, do Pedro Henrique, Giovana Carvalho e Lucas Carvalho. Então, é igual eu, né, Petrônio? Começou cedo e tem que trabalhar muito, porque é muito filho, né? Eu tenho 3 aqui, eu já sei. Mas ele também é pai de pet, viu, Sucena? Nossa, é mais caro ainda. Pai de pet. Isso aqui eu não achei, viu, por exemplo. Tentei procurar ali, ver se tinha alguma coisinha do Joaquim, mas não encontrei. Ele acompanha o dia a dia da Kim e da Kiara. Né? Que bacana. E é especialista em gestão, MBA em gerenciamento de projetos, em contabilidade aplicada ao setor público, políticas públicas, e é auditor de controle externo do nosso querido Tribunal de Contas do município e nos auxilia aí diretamente. Atuou nas mais diversas áreas do tribunal, desde a parte de contas de governo, contas mensais de gestão, superintendência de gestão técnica. Então, é uma pessoa que começou como estagiário. Muitos não sabem, né, Petrônio? Menor aprendiz. Menor aprendiz do tribunal, galgou vários degraus para chegar onde chegou. Então, isso é mérito próprio. Estávamos até discutindo isso lá atrás, né? A gente tem que fazer de tudo para conquistar nossos objetivos. Então, obrigado, Petrônio, por participar aqui, tirar um tempinho, eu sei também, da sua agenda atribulada, para nos prestigiar aqui. Eu que agradeço, Vinícius, pelo convite. Agradeço poder estar aqui junto com o presidente do tribunal, o conselheiro Joaquim, meu amigo vascaíno, sofremos junto aí com esse nosso time. Tem que ter um defeito, todo mundo. Né? Tem aqui também com a Sucena, a presidente licenciada do CRC, é um prazer estar aqui com você. Vinícius, um amigo de longa data. E bacana, né? Essa apresentação diferente, né? Realmente, pai de 4 filhos e de 2 cachorrinhas lá em casa, 2 cadelas, né? A Kim e a Kiara, né? Tem o João Neto, tem a Giovana, o Pedro Henrique e o Lucas, né? E também a esposa Vanessa. Então, diferente a apresentação, emociona a gente. Muito bom estar aqui para falar com vocês sobre isso. Eu achei bacana isso, e agora eu vou finalizar com a nossa mulher presente aqui, nossa querida Sucena, porque antes de qualquer adjetivo, antes de qualquer trabalho nosso no dia a dia, nós primeiramente somos esposos, somos esposas, somos pais, é família, né? Então, isso que nos motiva para levar adiante. Então, a nossa querida Sucena Rúmel, a famosa Sucena Rúmel, né? Que quebrou vários paradigmas e está alçando o nome do CRC, onde antes nem nós imaginávamos. Então, nossa querida Sucena, ela é natural de Inhumas, tá? Eu queria só dizer que é do interior também de Goiás, aqui do lado, né? Mas é natural de Inhumas, inhumense, né? Da Goiabeira. Da Goiabeira, isso mesmo. E ela é esposa do Edson Cândido, amigo de todos nós, nosso querido Edson, Joaquim. O Edson, ele também tem poucos defeitos. Um deles é torcer por um time, mas vamos deixar isso para outra hora. Ela é mãe da Ana Clara e da Maria Eduarda. Maria Eduarda que acabou de iniciar no ramo médico, né? Isso mesmo, a Duda. Isso mesmo? A Duda. E é mãe de pet também, pessoal. Então é ela que acompanha o Fred. É Fred isso mesmo, Luciana? É o Fred. Ele dá muito trabalho? Demais. Ele está chegando na idade avançada, então ele requer cuidados. Precisei até fazer um plano de saúde agora para ele, tadinho. Então, além disso tudo, além de acompanhar a Ana Clara e a Maria Eduarda, o Edson, que também eu acredito que dá trabalho mais que o Fred, né? Ela é presidente licenciada do CRC, no período de 2022 a 2025, gestora sindical do SESCOM, pós-graduada em gestão de pessoas, MBA em contabilidade consultiva, enfim, pessoal, é a nossa querida Sucena. A gente precisa sempre ressaltar isso. Obrigado, Sucena. Eu sei também que você está numa fase de muitos compromissos e tirou um tempinho, porque isso aqui, esse resultado, essa alteração, essa conquista que nós estamos aqui, conquista, eu acredito que para a maioria dos contadores e quem lida, né? Eu espero, né, Bertrão? Nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. Mas esse resultado aqui é objeto do seu empenho, do seu reconhecimento a um pleito que iniciou lá atrás, e nós vamos falar disso aqui, de quem atua mesmo na contabilidade aplicada ao setor público. Então, obrigado, Sucena. Eu agradeço o convite de estar aqui com vocês, do lado de pessoas aí que têm nos ensinado bastante no nosso dia a dia e que têm contribuído muito comigo na presidência do Conselho.
Então, é uma honra estar aqui e, como o Vinícius falou, antes de tudo, a gente é mulher, temos uma família, cuidamos. E eu sempre brinco, gente, não preocupa que eu dou conta de tudo e ainda sou o 190 da minha família. Mas faz parte e acredito que cada um dentro das suas atribuições, com as suas metas, com os seus focos, a gente vai avançando. Então, eu agradeço o convite, tenho certeza que vai ser um bate-papo aí de muito sucesso e proveitoso para todos. Então, vamos lá. Pessoal, olha, o nosso tema é a alteração dos prazos dos envios dos balancetes, então não temos muito aqui o que falar, o que discutir. Trouxemos também exemplos de quem vive lá na ponta, tá? Tem uma participação hoje aqui. Queria ter mais participações, mas acabou que o prazo foi curto. Mas iniciando, nós até discutimos, Joaquim, com o Petrônio, conversando sobre esse tema, muitas vezes, talvez, quem está lá na ponta, quem está nos acompanhando, quem atua na contabilidade, seja no compra, seja na administração, você vai perceber ao final dessa nossa fala, dessa nossa discussão, que você vai ser afetado por essa alteração. É toda uma cadeia de servidores, uma cadeia de procedimentos, de fluxos que foram afetados por essa alteração. E é uma alteração histórica. Conversando com o Petrônio, desde 77, isso mesmo, né? 77, quando foi criado o nosso querido Tribunal de Contas. Eu sou de 87, agora vocês imaginam. Né? Então, iniciou suas atividades em 78, né, Petrônio? Isso mesmo. E de lá para cá, conforme a Constituição, artigo 77 também, por coincidente, inciso 10º, é isso mesmo? Olha só, estou com os universitários aqui hoje para me ajudar. Esse prazo é 45 dias. Então, olha só que nós não mudamos coisas simples. É uma alteração histórica e eu acredito que quando você analisa, você sempre tem que fazer uma comparação, né, presidente? Olhar no retrovisor, como era essa alteração e principalmente olhar para a questão de futuro. Na sua opinião, presidente, você acha que essa mudança lá para os municípios goianos tem, lógico, a questão da adaptação, do período para que você possa mudar os seus procedimentos internos, mas essa é uma mudança extremamente significativa e eu acredito que agora coloca também o tribunal em uma visão de futuro. Hoje praticamente as prefeituras funcionam diariamente. Para eu dizer, os empenhos são feitos diários, tudo feito online, então não justifica mais você ter prazo longo para apresentação de contas. Não chegar um tempo que acho que não deve demorar muito, que ao terminar o mês é só clicar uma tecla no computador, já sai a prestação de contas todinha, né, e o envio disso para o Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas fez foi o que ouvindo vocês, contadores, né, junto com a Sucena, que é presidente do CRC, o Petrônio participou também dessa comissão, então foi uma reivindicação, né, que vocês fizeram. E outra coisa, também coincidir também, né, com a STN, que tem que encaminhar. Então é o seguinte, para que o gestor não fique, né, 30 dias para a STN, 45 dias para o tribunal. Então isso aí possibilitou também ele, e vai evitar também, tem que dizer também, né, a discrepância de informação, que às vezes dá uma informação para o Tesouro Nacional e outra para o tribunal. E isso causa bastante desconforto, eu acho que para a gestão, para nós também, quando você vai emitir uma certidão, se você faz uma pesquisa. Então, é uma decisão, como você disse, histórica, ao longo do tempo, né, todo já está na cultura do gestor público, tem que prestar contas 45 dias após o encerramento do mês. Agora reduz para 30, daqui uns dias vamos reduzir para 15, né? Daqui uns dias diariamente, olha só, dê mais um. Nós vamos olhar já online. No sistema online. O que não pode deixar de prestar contas, né? Eu acho que todo aquele que gere dinheiro público, a primeira obrigação que ele tem é justamente prestar contas. Né? Isso mesmo. E quem está lá no chão da fábrica, você aí que atua no RH, atua fazendo contrato, você precisa entender que essa evolução ela é natural e ela é necessária. Não vai querer fazer algum motim também para pegar nós do CRC e dizer que esse CRC está inventando moda. Não é isso. Nós levamos esse pleito para o tribunal justamente para tentar evoluir, melhorar a sua vida e nós vamos discutir isso logo. Já pegando esse gancho do nosso presidente, Petrônio, essa antecipação para 30 dias não foi do nada.
né? Ninguém acordou e dizia, peraí, vamos pedir para ser 30 dias. Fala um pouquinho dessa convergência de prazos agora para nós. Bom, amigos, é importante, né, o que você falou, o conselheiro falou, é interessante a gente visualizar a qualidade da informação e a confiabilidade. Nós temos os prazos que essa prestação de contas, esses dados são enviados tanto para o Tribunal de Contas, né, do nosso TCM, para fazer a fiscalização desses recursos do referente à administração pública municipal, e também esses dados são encaminhados ao governo federal via o SICONF. Lá para o SICONF já era 30 dias, para o Tribunal 45, o que dava o quê? Um prazo ali, um gap, né, de 15 dias, onde poderia ser alterado por alguma coisa, o computador, né, clicava numa tecla lá sem querer e mudava todos os dados. Para evitar isso, né, houve um grande pedido de membros da Comissão de Contabilidade Pública lá do CRC, e a gente levou esse pleito junto com o CRC ao presidente, explicamos, o presidente entendeu e vimos que essa mudança seria benéfica para todos os jurisdicionados, tanto para quem está prestando conta, para quem está recebendo a prestação de contas e também para o usuário daquela informação, né, a população como um todo, porque teria informações no prazo único, né, tanto para a União quanto aqui para o Tribunal de Contas, e essa informação ficaria à disposição da sociedade para fins de fiscalização, fazer o controle social. E o importante dizer, Vinícius, aqui, a gente vai debater mais à frente, que a Constituição ela fala lá no prazo da prestação de contas, né, semestral, lá no artigo 77 dela. E aí o tribunal ele respeitou esse prazo de 77, do artigo 77 para a prestação de contas anual lá, aquela que vai, 45 dias após o encerramento do mês lá de dezembro, ele vai ter os 45 dias para enviar, mas o movimento contábil de execução orçamentária e financeira, que a gente julga o balancete mensal, né, a gente pode colocar aqui entre aspas, esse se adiantou para 30 dias. E agora o tribunal tem condições de visualizar essas informações num prazo mais curto, com base, com o mesmo prazo que é encaminhado para o SICONF, no caso para a STN, e fazer com que a informação bata agora, não vai ter mais informação diferente. Isso ganha o órgão de controle, ganha o gestor e ganha a sociedade, porque temos informações mais confiáveis. Perfeito. E tempestivas, né? E tempestiva, isso é muito importante. Inclusive, mais para frente nós vamos abordar muito isso, presidente, a diferença entre a prestação de contas oficial e a movimentação da execução orçamentária e financeira. Eu preciso que você aí de casa acompanhe, porque eu acredito muito que essa é a evolução nos próximos anos de quem orbita a administração pública, seja a área de controle, órgãos de fiscalização, seja o chão de fábrica, sistemas, softwares de informática, etc. Sucena, nossa presidente, porque eu ia chamar de presidenta, pessoal, e eles chamaram minha atenção aqui, que não pode. Mas eu gostaria de ouvir da ótica do CRC, até porque foi feito discussões lá atrás, isso foi um pleito que foi apresentado através da comissão, foi debatido. Você enxerga isso como uma mudança positiva, agora na visão dos contadores mesmo, porque você tem diversas categorias que essa alteração vai impactar, mas agora na visão dos contadores. Vinícius, até é oportuno ressaltar que quando a nossa gestão começou no CRC, um dos nossos objetivos era trazer todos os contadores para perto do Conselho, nas diversas áreas de atuação. Então, nós montamos as comissões de trabalho, convidamos as pessoas que trabalham, que têm a prática, que estão atuando e que são formadoras de opinião para nos subsidiar no que for preciso para melhorar o ambiente de negócios de cada um dentro do seu segmento. Quero dizer a todos que isso não aconteceu da noite para o dia, foram mais de 2 anos de conversas, né, presidente? 2 anos e meio de conversas, de reuniões entre a comissão, de reuniões com pessoas, com profissionais que não estavam na comissão, com os técnicos do TCM. E, como bem ressaltou o presidente Joaquim, gente, hoje a qualidade da informação e a troca da informação é diária. Vai chegar um momento que o TCM tem que estar ali diariamente dentro do sistema, olhando, como a Receita já faz com a gente. Então, por que não na área pública ser diferente? Então, eu acho que para os contadores da área pública foi um ganho, para o TCM foi um ganho, foi uma alteração aí, como mesmo foi relatado, é uma mudança que existia há 50 anos. E por quê? Porque a gente encampou, primeiro, que foi um pedido do pessoal, e segundo, para mostrar para o TCM que a gente trabalha de forma ética e transparente e que a gente também
quer melhorar o nosso ambiente, a gente quer trabalhar em conjunto para melhorar o resultado final para quem a gente está prestando as assessorias. Então, foi um ganho para a nossa gestão, eu acho que vai ser um dos marcos da conquista da gestão, e ressaltar com a colaboração de vocês, porque a gente escutou muito, a gente dialogou, e quando a gente levou o pleito para o presidente, justamente melhorar tanto o nosso lado como o lado dos profissionais que trabalham na área. Então, eu acho que a gente até falar de desconforto, eu acho que o desconforto é mínimo, se houver. Eu, pelo menos, posso garantir para vocês que eu não recebi nenhuma reclamação, só elogios, e eu acho que a gente tem que trabalhar para isso, para melhorar. O que fica bom para o TCM e o que fica bom para quem trabalha na área pública. E aí, dialogando, a gente vai chegar no que é de melhor. E isso é o que a nossa gestão tem feito, Vinícius, ouvindo e tendo essas iniciativas para ambas as partes, tanto para quem a gente presta serviço, como também para os nossos clientes e quem está recebendo a informação. E eu tenho comigo, escutando aqui o nosso professor Petrônio, que isso só vai ajudar a melhorar a qualidade das informações. A gente aí, fiquei até feliz que ele me mostrou um gráfico da evolução das notas das prestações de conta. Então, você vê que tudo colabora para que vai se melhorando esse ambiente. Então, eu tenho certeza que foi muito positivo. Sucene, eu estive com você, né, lá atrás, Sim. desde o início, para buscar essa mudança, essa convergência com o Siconf. A STN cada vez mais tem se desenvolvido nessa recepção desses dados a nível nacional. E aí eu queria citar aqui a importância do Petrônio, porque como técnico, ele é técnico contábil, então sabe as nossas dores, e ao mesmo tempo está lá no tribunal como auditor externo também, olha os olhos de quem está fiscalizando as contas de todos nós. Então essa união de visões diferentes pegou o nosso São Joaquim, aí é mais uma característica, né, que de bate-pronto já encampou essa ideia e já com aquele jeito espetacular dele, já chamou na hora ali, vem aqui, quem vocês precisam reunir, traz aqui, vamos resolver isso. É viável? Então vamos embora. Então pegou essa vontade do Joaquim sempre de estar melhorando. E aqui eu queria fazer essa introdução, presidente, porque mais uma vez o tribunal ele não se coloca somente como órgão de controle. Então, mais uma vez o tribunal ele tem uma sensibilidade e ele tem uma visão que ele não só dita regras, né, mas que ele está aberto a ouvir os municípios, ele está aberto a ouvir as demandas que vêm lá de baixo, ele está aberto para que possa evoluir também em suas práticas internas. Né, Petrônio? Acho que isso é muito importante. Isso acaba que propicia para que evolua tanto nós, como o chão de fábrica, como contadores, também como o tribunal no seu procedimento de fiscalização e controle, porque nós precisamos andar de mãos dadas. Então, eu gostaria aqui, mais uma vez, de enfatizar essa característica tão marcante, principalmente na sua gestão, como o tribunal não só um órgão que dita regras, mas tem essa sensibilidade de ombrear mesmo ali os municípios e quem vive o dia a dia. Então, seguindo, nossa Sucena, já emendando aí o que você disse, olha só, e aí quem está lá na ponta precisa entender. Hoje, a maioria, eu não consegui colocar isso em percentual, mas a maioria das obrigações de prestações de contas são 30 dias após o encerramento do mês. E eu queria citar algumas aqui, se eu esquecer alguma, Petrônio, você me ajuda como universitário. Então nós temos que enviar a questão do Siconf, né, 30 dias após o encerramento do mês. Senão, o CALC tem problema. Nós temos que enviar as demais informações para a STN, como a MSC, por exemplo, que é a matriz de saldo contábil. Periodicidade, 30 dias após o encerramento do mês também. Temos que publicar os relatórios, RREL e RGF. Por mais que um é bimestral, o outro é quadrimestral, mas qual que é o ponto de referência? 30 dias. 30 dias após o encerramento do mês. Nós temos também que enviar as informações de CIOPS e CIOP, que são bimestrais. Mas qual a periodicidade? 30 dias após o encerramento do mês. Então, você tem aí, falando sem dúvidas, que 90% das obrigações nossas já são 30 dias após o encerramento do mês. Você tendo essa divergência desses dados, isso propicia um ambiente para aquele gestor, aí eu vou trazer um pouquinho para a realidade. Aquele gestor brasileiro, sabe? Aquele que costuma jogar tudo para a última hora. Então você cria um ambiente de instabilidade nesse envio dessas informações e o contador fica no meio. Ele não sabe se ele tenta salvar a vida do gestor, porque todas essas informações aqui que eu citei, ele impacta o CALC,
impactando o CALC. É como se fosse o nosso Serasa dos municípios, você não consegue receber emenda, você fica travado. E o CALC ficou pendente, o prefeito te liga mesmo, não tem hora, 2 horas da manhã, meia-noite, 5 horas da manhã. Meu CALC caiu, o que está acontecendo? Então, o contador fica no meio, tentando salvar o prefeito, para que ele não tenha dificuldades. Hoje, o município de interior, ele não consegue viver sem emenda, ele não consegue viver sem repasse. Se ele depender só de FPM e ICMS, ele está literalmente morto, então o prefeito tem essa preocupação. Mas do lado de cá, ele não tem suas informações fechadas, ele não tem suas informações ainda prontas. Então, o que fazer? Acaba que é esse ambiente de instabilidade que nós vamos discutir aqui um pouco mais à frente. Então, nessa visão do CRC, Sucena, isso, o contador... Vamos pegar aquele contador que talvez tenha aí próximo aos seus 50 anos, né? Porque viveu profissionalmente todo o prazo de 45 dias. E talvez ele está um pouquinho reticente ali, né? Talvez ele está entendendo que esse povo só vem aqui para criar dificuldade na minha vida. Mas imagine só, precisa olhar isso na ótica também do contador. Ele está tirando uma responsabilidade que é do gestor, que é da gestão, de quem está à frente, secretários, gestores do FMS, Fundeb, etc., e puxando para si essa responsabilidade. E uma vez que você envia dados que estão incorretos ou que não refletem a realidade, também o contador pode ser responsabilizado pelos órgãos de controle. Então eu queria olhar essa opinião também do CRC, porque muitas vezes talvez não enxerga isso, que o CRC na verdade está ajudando para que esse contador evite ser punido lá na frente ou sancionado lá na frente pelos órgãos de controle. Muito bem ressaltado esse ponto. Inclusive, o Conselho Regional de Contabilidade tem trabalhado muito na questão da fiscalização, porque é somente através da fiscalização que a gente vai tirar o leigo do mercado de trabalho, somente através da fiscalização que você vai combater o avultamento de honorários. E o Conselho eu tenho andado muito. Inclusive, esses dias, um delegado da Polícia Federal falou assim, olha, eu tenho 28 anos de profissão, eu nunca vi um presidente de uma entidade vir aqui querer saber relacionar os nomes dos profissionais que estão envolvidos em processo para poder fiscalizar. Eu falei assim, mas esse é o papel do CRC. Mas, além do registro, da fiscalização, a gente acolhe, a gente serve, a gente está ao lado. E por isso a gente escuta as demandas. Então, Vinícius, se o conselho for noticiado, ele vai tomar as providências. E a gente tem buscado muito isso. Porque a gente já não escuta mais, né, Petrônio? Porque às vezes a gente vai nos órgãos ou algum lugar, sempre era culpa do contador. Então hoje a gente, graças a Deus, já não tem mais essa fala. Então a importância do contador trabalhar de forma correta, entregar as informações e mostrar para o gestor público a importância que tem a contabilidade. Porque hoje, ainda mais agora com a reforma, muitos municípios que dependem de emendas, dependem de repasses, se ele não tiver uma contabilidade e em dia, em dados reais, ele não tem condição de tomar decisão. E ele vai ficar inelegível e ele vai ter problema. Então, o contador, ele tem que andar ao lado do gestor. E a gente está vivendo um processo eleitoral e a gente tem escutado muito que as principais prefeituras estão querendo o quê? Estão com sede de quê? De gestão. Por quê? Para controlar o orçamento, para poder ter viabilidade, para fazer as coisas, para dirigir uma cidade. E gestão e controle vem da onde? Da contabilidade. Então, tem que ter e tem que vir corretamente. E eu reforçar o que eu falei. Tem que ser atualizado diariamente. Como que você vai fazer um compromisso se você não sabe o que tem? Se você não sabe se tem ali a reserva? Então, gente, essa área é muito importante, porque às vezes você falou assim, impacta a vida do gestor. Não é só do gestor, você impacta a vida da população, porque a população depende daquela contabilidade para construir uma escola, para reformar uma praça, para fazer asfalto, esgoto. Então, olha a importância que tem o trabalho do contador. E a gente tem trabalhado muito para mostrar isso para a sociedade, que a importância que a contabilidade tem e a essencialidade do nosso trabalho. Porque nós, sim, temos o poder de decisão de mudar a vida das pessoas. Mas para isso, Luciana, eu gostaria até de destacar uma situação aqui que eu preciso que quem nos acompanha escute e processe aí com calma depois, né, Petrônio? Precisa desprender dessa contabilidade operacional. Precisa desprender dessa mentalidade de achar que contador ele só é o que lança o empenho, ele que cadastra a liquidação, que acompanha a OP. Nós precisamos evoluir na contabilidade gerencial. Isso é uma rotina da administração, isso tem que funcionar independente de quem está no volante ali na frente.
Agora, o contador que tem essa ótica dessa contabilidade gerencial, ele é um auxiliar direto da gestão, para municiar ele justamente de informações gerenciais para a sua tomada de decisão. Seja ela construir um CMEI, uma vez que construindo o CMEI, você está por dentro do CMEI, né? Presidente Joaquim que está por dentro. Seja ele construir um CMEI que depois, logo depois do investimento, eu preciso fazer um concurso público, ou talvez conveniar através de uma instituição sem fins lucrativos, porque talvez no convênio, em razão do meu índice pessoal, eu não vou aumentar tanto. Tá vendo, Petrone? Quem dá essa informação? O contador. Mas o contador gerencial. Mas pegando essa parte de fiscalização, Sucena, inclusive isso foi objeto de live específica do CRC, eu me recordo que eu participei com o Petrônio, que foi justamente a Caixa Econômica Federal, olha só, Joaquim, a Caixa Econômica Federal, com dinheiro para emprestar, sabendo que os municípios tinham capacidade, ela mudou a forma e a metodologia de concessão de empréstimo, antes ela focava em grandes valores, vultuosos, principalmente para a capital e municípios da região metropolitana, ela mudou e colocou até se eu não me engano, R$1 milhão, alguma coisa nesse sentido, eu não me recordo o valor exato, para justamente ter mais capilaridade, conseguir atingir mais municípios. Porque R$1 milhão para um município, vamos pegar o meu Moiporá de novo aqui, né? Conhece Moiporá, né, Joaquim? Aquela metrópole, vários viadutos, né, e etc. Exatamente. É ela mesma. Então, R$1 milhão para um município de interior, gente, de 2 mil habitantes, muda a vida de uma gestão. Né? Aí a Caixa de cá querendo emprestar e os municípios de lá não tendo qualidade de informação contábil, não tendo CAPAG, não tendo confiança para emprestar. Queria também, só a ótica do CRC nesse alerta, nessa capacitação, é o que você disse, não é só fiscalizar, né, mas é também estar do lado ali. Sim, buscar ferramentas, né, que possa auxiliar o contador. Eu acho que, Vinícius, você falou uma situação muito importante. Eu sempre falo, esse contador que você mencionou, que não está ainda na contabilidade gerencial, na entrega de dados, esse sim, ele vai ser substituído pelo robô, que a gente tanto fala. Ele está fora do mercado. Eu até brinco muito. Hoje, uma empresa de contabilidade que ela não tem, presidente Joaquim, 3, 4 software rodando, ela está fora do mercado. O nosso investimento enquanto profissional é altíssimo. E o CRC tem buscado ferramentas para isso. Um exemplo, claro, foi essa live. E o que me pasma, que depois vocês me contaram, eu falei, gente, mas espera aí, vamos fazer uma live para a Caixa ofertar dinheiro e vocês estão querendo me falar que as prefeituras não têm as informações para entregar e captar? Não, não tem. É inadmissível, porque se você é contratado para prestar um serviço, você tem que entregar. E se houver uma denúncia, o contador vai ser responsabilizado. E eu fico pensando assim, até comentei com vocês, não só na área pública, mas em outras áreas também acontece isso. Agora, a culpa e a falha é aonde? Se for do profissional, quem contratou tem que chamar as vias de fato, vamos dizer assim, e cobrar. Porque hoje, gente, o mercado está aí. Existem oportunidades para todo mundo. E se você não entrega, você pode ter certeza que vai ter um que vai chegar e vai entregar. E o que os gestores querem? Qualidade. Hoje, em qualquer lugar, quando você vai contratar um serviço, você contrata, mas você quer um plus a mais. Nossa, que bacana, olha, ele trouxe essa ideia, olha, tem essa linha de crédito, tem uma saída. É o que eu falei, é a tomada de decisão, é a articulação, é buscar saídas. Então não adianta só o contador ficar fazendo o arroz com feijão, que realmente ele está fora do mercado. E eu fiquei muito assustada na live de ficar sabendo disso. Então, gente, se alguém tiver com documento atrasado e tudo, pode me mandar lá pro conselho, tá bom? Porque a gente não vai aceitar isso. E eu falo muito isso, né, presidente Joaquim? Exato. Gente, tem um outro lado, viu, Vinícius? Muitas das vezes eu recebo muito assim, mas, presidente, o meu cliente não me passa a informação. E aí? Eu não tenho a informação. Por isso que tem que ser um contrato bem feito. Por isso que tem que ter um bom profissional lá dentro da prefeitura para acompanhar. Não adianta ficar fazendo, como se diz assim, home office à distância. Por quê? Porque, gente, não interessa se é 1 ou se 1 milhão. A lei é igual para todo mundo. Não vai ter essa balança. Então, se vai fazer, que faça com qualidade e entrega, para não acontecer essa situação. Depois eu vou até falar com o pessoal da Caixa Econômica. Depois vamos trazer esses dados de quem conseguiu captar e qual foi o recurso. Vamos sim. Vamos buscar. E até... Só para lembrar, eu não vou me recordar agora, do Banco do Brasil. Tem um site do convênio. Esses convênios lá. Não, isso não, tem num site. Eu vou pegar e deixa eu te passar. Lá tem todos os municípios que pleitearam, quanto foi liberado, o dia que foi liberado, as parcelas que foram liberadas desses empréstimos. Eu não recordo agora, mas tem. Eu vou
Eu vou socorrer a um universitário agora mesmo, te passo daqui a pouquinho. E aí o senhor tem muitos lá. Isso, Vinícius, é muito interessante, porque a gente busca recursos, mas para conseguir, e você que vive nessa área, você sabe, às vezes as prefeituras perdem oportunidades porque por falta de prestação de serviço de excelência. Jussara é uma metrópole, 1 milhão já, né? Mas uns 5 milhões depois de Jussara já é diferente, né? Diferente. Agora você imagina para municípios de interior. Então, de 4 milhões, parece. Não pode ficar falando não, porque Ipameri acabou de inaugurar um viaduto, hein? É. Então não importa o tamanho, importa é a vontade e a qualidade ali do gestor para poder fazer. Mas pegando essa observação sua, presidente, é muito importante também separar ali o joio do trigo. Com certeza. E nós vamos abordar isso até um pouco mais, do que é a contabilidade, do que é a obrigação do contador e o que é a obrigação da gestão. O balancete ele reúne diversas informações de diversas áreas, basicamente da prefeitura como um todo, desde a receita que foi arrecadada, comparado com a previsão do orçamento, ao saldo bancário, às despesas que foram executadas, aos contratos que foram realizados, ao servidor que foi admitido, seja ele comissionado, processo seletivo ou não. Então ele reúne diversas informações. Para você ter uma noção, Sucena, a obra que está sendo realizada tem que informar o andamento da obra. Ou o equipamento que foi adquirido permanente precisa informar seu tombamento. São informações que a contabilidade capta, correto, Petrônio? Sim. Para que ela possa remeter à Corte de Contas. Então, se a administração também não repassa essas informações ou não leva essas informações diariamente fechadas, o contador também não faz milagre. Ainda, né? Talvez aí nos próximos anos a gente pode falar, mas não vamos aprofundar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas Joaquim, eu gostaria de ouvir um pouco na ótica do tribunal. Eu sei que o senhor, à frente do tribunal, já tem naturalmente essa motivação de sempre querer ajudar o gestor, sempre ouvir o outro lado, porque sempre é normal chegar sempre uma versão de fiscalização. Está errado, tem que punir, tem que sancionar, aplicação de multa, rejeição. E muitas vezes uma rejeição, uma punição, ela é muito danosa para aquele gestor que é nascido e criado naquela cidade, naquele interior. Nós temos isso. Nós temos muitos perfis de gestores que são trabalhadores rurais, que ali quis mudar a realidade do seu município e colocou, vamos dizer assim, corajosamente o seu nome para a disputa. Mas tirando essa motivação que é natural sua como presidente, sempre foi, desde que você assumiu como conselheiro do tribunal, mas essa alteração, enfim, dos prazos, o que foi o que te falou assim, vou fazer, eu quero fazer porque é necessário? Não, uma série de coisas, principalmente de vocês, né, contador, os contadores, o Conselho Regional. Porque vocês é que prestam conta, vocês que passam as informações para o tribunal. Se é uma reivindicação de vocês, nada mais justo a gente atender de pronto. E dentro do tribunal também, os nossos auditores também tiveram a sensibilidade de entender e compreender que esse era o melhor caminho. Então o que a gente faz, o que é? Justamente nesse sentido, conversa com todos. Né, porque hoje o problema maior nosso é a questão de TI, né, que é o grande gargalo hoje nosso poderíamos avançar muito mais, mas não se avança em razão de você ter que investir muito em tecnologia da informação. Né? E é caro, né? Não é coisa barata, e dentro do orçamento do tribunal, às vezes a gente não tem condições mas nesse caso específico nós tivemos condições de atender em razão disso. E por outro lado também, como já foi dito aqui, melhorar mesmo a qualidade das informações. Acho que o mais importante é isso. O que é ter informação de qualidade, e isso vai impactar lá na gestão pública, mas principalmente na vida da sociedade. E por outro lado, o tribunal também, ao longo do tempo, tem entendido e compreendido que a melhor forma que você tem é a questão da prevenção, você qualificar. Só para ser um dado, não tem nada com isso, mas é só um dado interessante. Quer dizer, quando se encaminhava a lista dos gestores sim. para o TRE... Era um terror. Era um terror. Né? Nós não dormíamos, não. Não, pois é. Então é o seguinte, nós vamos entregamos agora semana passada, você vê, com 537 gestores, é lógico, mais conta. Teve época aí de 3 mil e tantos gestores, quer dizer, difícil. Mas o que é? Não é que o tribunal deixou de fiscalizar, é que o tribunal passou a orientar mais. Então, nessa orientação, houve uma absorção muito grande, acho de todos, tanto do gestor como também daqueles que
que são contratados, no caso os contadores, de que o melhor caminho era esse, a questão de se orientar, evitar a punição. Porque é o seguinte, o que acontece? Não adianta você vai punir, por exemplo, mas qual o resultado dessa punição para a sociedade? Ela não vai ter. Você vai, às vezes, eliminar aí um cidadão aí de bem da polícia, mas, por outro lado, o benefício não vai chegar com essa punição. Então, o que nós tivemos a compreensão justamente disso aqui? O que é? Não, é muito melhor você fazer esse trabalho preventivo de orientação. Por quê? Porque o resultado que a sociedade quer virá muito mais rápido. E você vai evitar aí o desperdício, evitar a corrupção, enfim, evitar a irregularidade, que às vezes as pessoas entendem assim, mas eu não fiz nada errado, eu não roubei. Mas não, gestão pública tem que cumprir lei, cumprir legislação, cumprir regra, né? Então essas regras não sendo cumpridas, o gestor às vezes é penalizado, ele nem está sabendo, não tem a consciência de que aquilo é errado, mas lamentavelmente errou. Então o que leva o tribunal a fazer essas alterações é justamente nesse sentido, procurar como que o gestor possa cada vez mais no seu dia a dia ter qualidade das informações, e isso é para ele também, disponível para ele, como vocês disseram aqui, né? Quem vai consumir esses dados é o próprio gestor. Então, em razão disso que a gente tem essa compreensão de que é preciso mudar. Mudança geralmente, quando a mudança você faz, alguém vai achar ruim. Eu já estou acostumado assim, eu quero continuar assim. Mas, nesse caso, não teve assim tanta reclamação, não. Quer dizer, pelo menos não chegou até mim, não. Ainda, né? Ainda, vamos ver, né? vamos ver. Mas pegando nessa ótica, presidente, eu queria ouvir agora o Petroni, porque nós falamos aqui só de problema, né? A divergência, confiabilidade dos dados, os dados acabam que não são precisos, porque dá dia 30 eu preciso enviar de qualquer jeito, envio uma informação que não está fechada, aí depois eu envio para o tribunal, porque o gestor tem medo do tribunal, isso é normal, então eu vou enviar para o tribunal com a informação correta. Só que aí eu já enviei esse conf, esse op, tudo ali já foi com a informação inconsistente, então eu tenho que voltar lá e retificar. Essa mudança vai facilitar muito. Eu queria conversar um pouco contigo, Petroni, sobre esses ganhos, né? Muitas pessoas talvez não estão visualizando o que o município pode ganhar nessa evolução. E aí, fazendo uma comparação, Sucena, do mundo digital que nós estamos vivendo. Então, você comparando com alguns anos atrás, eu sou muito novo nessa cena, eu não consigo ter muito histórico, mas você olhando para trás, você tendo um ranking, o seu município sendo um dos 5 melhores ranqueados na informação contábil do estado de Goiás, isso é uma baita exploração de gestão para aquele prefeito, para quem está à frente daquele município, né? Isso é marketing, é reconhecimento da sua gestão. E a população, vivemos em um mundo digital, pessoal, nós precisamos entender isso. Então a população ela vai conseguir enxergar também um feito. Porque ainda tem muita gente amarrada ali que o meu feito é só obra, né? Eu tenho que fazer obra. Mas você colocar ganhos positivos que você possa explorar, e nós temos aí diversos rankings. Eu queria falar um pouco sobre isso, sobre esses ganhos, né? Sim. Vinícius, eu acho que a importância, né, de se unificar esses prazos, primeiro, os profissionais ganham em não ter que fazer um retrabalho, né? Em ter que refazer algo para poder... Não, eu já mandei para a STN em 30 dias, agora eu tenho que mandar para o tribunal que era 45 dias, então eu tenho que fazer uma mágica aqui para o negócio dar certo, né? Porque eu tinha esse prazo. Agora, com prazo unificado, a gente já ganha. Primeiro ponto. O profissional ganha mais tempo para poder pensar em registrar os fatos. Porque uma coisa que foi bem falada aqui pela Sucena, o profissional da contabilidade está lá para registrar. E você bem disse, né, que o profissional às vezes fica preocupado em fazer o empenho, fazer liquidação, acompanhar o OP. Esse não é o papel do profissional da área contábil. Pelo contrário, ele tem que registrar os fatos que ocorreram pelos servidores da administração pública e trazer números confiáveis para que o gestor possa tomar decisão. Então, quando você traz esse prazo, em curto prazo, e que é um prazo único para todas as esferas, tanto federal quanto estadual e municipal, nós temos ganho de tempo, porque a gente não tem retrabalho de informação, não temos que refazer informações. O gestor ele passa a ter um profissional que está registrando no dia a dia todas as informações, e essas informações ficam disponíveis para uma tomada de decisão. E precisamos fazer com que o contador, o profissional da área contábil, também entenda isso, que ele é
o doutor ali dos números, né? E esse doutor dos números, ele precisa levar os dados para o gestor tomar a decisão. A contabilidade precisa ser o braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda do gestor. Porque se ele não entender que é através dos números que estão registrados na contabilidade, de forma fidedigna, de forma tempestiva e de forma que permite uma comparação, ele não vai conseguir tomar decisão para se vai investir numa creche, se vai investir numa área de saúde, se vai investir numa infraestrutura da cidade. Então, o dado contábil, né, tempestivo e confiável, ele permite o gestor essa tomada de decisão. E quando você tem essa informação confiável, a gente melhora notas. Melhora a nota na CAPAG, melhora a nota no ranking da qualidade da informação contábil. Para vocês verem, a preocupação dos órgãos é que a Secretaria do Tesouro Nacional criou um ranking, né, para medir a qualidade da informação contábil. Aqui no estado de Goiás a gente ainda está caminhando, né, para melhoria, está engateando, né? Assim, nós tivemos o ranking que foi divulgado agora em 2024, né, que é o dados de 2023, nós tivemos um único município com a nota maior, que é a nota A, que seria o nível de excelência, né? Rio Quente, né? Montevidéu, Montevidéu, esse ano. Rio Quente foi o ano ano passado. Rio Quente não ganhou A, mas ficou com B. Ele perdeu a pontuação. E essas informações são medidas, informação contábil, matriz de saldos contábeis e a DCA, que é a Declaração de Contas Anuais. Tem informações fiscais, que é o relatório resumido, o relatório de gestão fiscal, e o confronto dessas duas informações. Então nós temos uma dimensão de prazo, que vai lá verificar se enviou no prazo, dentro dos 30 dias, se homologou dentro dos 30 dias, aquela parte toda. Depois vê a qualidade da informação contábil. Olha, o que ele lançou contabilmente respeitou o plano de contas aplicado ao setor público, que é uma legislação, como o conselheiro Joaquim falou. Dentro da administração pública não é só a vontade. A gente tem regras que precisam ser cumpridas. E essas regras, uma é um plano de contas. Depois ele vê a informação fiscal, relatório resumido, gestão fiscal, porque o gestor tem a oportunidade de, a cada 2 meses ou a cada 4 meses, ele vê como que está a gestão dele. Ele não precisa esperar o final do ano para falar se foi bem ou se foi mal. O final do ano está morto, dependendo da situação, né? Então, a cada 2 meses ou a cada 4 meses, ele já consegue ver e direcionar a sua gestão. E, por fim, ele confronta. Olha, então vamos ver a sua informação fiscal e informação contábil. Aí, pasmem, né? O cara manda na informação contábil, lá na matriz de saldos contábeis, que ele arrecadou 100. Mas na informação fiscal, no relatório resumido, ele fala que a receita foi 200. Mas isso é em Goiás, Pedro? Também. Né? E aí a nota dele cai por quê? Porque o índice, né, ele é composto dessas 4 dimensões e cada questionamento, cada critério, ele tem uma nota máxima 1. Se ele entrega fora do prazo de 30 dias, o 1 não é mais 1, ele fica 0,8. Se ele homologa depois do prazo de 30 dias, já cai para 0,6. Então ele parte de 1 e vai diminuindo. Então cada informação enviada fora do prazo ou inconsistente, ele perde nota. Retificação, inclusive, Retificações, né? Ele perde nota. E aí a nota vai caindo. E aí o ranking ele é medido em A, B, C, D e E. É a rabeira. Né? Nós tivemos uma evolução. Quando começou o índice lá em 2020, foi a primeira divulgação. Para hoje, a gente diminuiu quase 50% de nota E. Bacana? Sim. Mas só temos uma nota A no estado de Goiás ainda. Os municípios que têm dominado na federação, nota A, tá Sul, Santa Catarina, Minas e São Paulo. E Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa, né? E eu sou bairrista, viu, Vinícius? Viu, colega? Viu, presidente? A gente precisa fazer com os 246 municípios fiquem com nota A. Como que a gente vai fazer isso? Uma medida dessa ajuda. Por quê? Um primeiro ponto era, não, a gente mandava para a STN com 30, para o tribunal com 45. Então, o tribunal ajudou, junto com o conselho, a resolver esse problema. Agora é tudo 30 dias. Agora, vamos melhorar o quê? A qualidade, que é essa verificar e a gente ter nota A. Quando a gente tiver nota A, a CAPAG também vai ser boa. Capaz de sendo boa, ele vai conseguir crédito. Conseguindo crédito, ele vai desenvolver o município. Quem vai ganhar? Nós, enquanto cidadãos. Então, essa é a importância nesse momento. Eu acho que a qualidade da informação contábil, esse prazo vai ajudar demais. Eu acho que agora tem que unir forças, né? Conselho, Tribunal de Contas, e os próprios, né, contadores, e para que esse dinheiro público seja aplicado da melhor maneira e a gente consiga, né, presidente, levar aí para todos uma fiscalização que faça com que o dinheiro público seja melhor aplicado. Eu acho que essa é a grande missão. Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto órgão de controle e o Conselho como órgão fiscalizador do profissional contábil. Ô Petrônio, então, na sua terra natal, Jussara, Metrópole, presidente Joaquim, tem um negócio que ganha todo mundo? Porque aqui nós estamos ganhando todo mundo, né? Mas pegando um exemplo, até para você que está nos acompanhando, eu tenho absoluta certeza que muitos de vocês aí
tem uma dificuldade em enviar suas informações porque o RH não fechou a folha. Isso você escuta direto. O RH até agora não enviou a movimentação de recursos humanos. Para que vocês entendam, eu só consigo enviar a informação contábil e concluir o balancete depois que as duas informações são remetidas, seja contábil, seja RH. E aí, muitas vezes o contador está lá, pelo amor de Deus, responsável pelo RH, envia, eu não aguento mais enviar na última hora, isso está me ocasionando retificações. E aí, para cada vez que eu retifico, o que o Petrônio acabou de dizer, minha nota cai. E acaba que vira aquele muro de lamentações, você chega para o gestor e fala, gestor, me ajuda lá com o chefe do RH, não escuta não, tem 3 meses que eu estou pelejando com ele aqui e não vai. Muitas vezes, você que está aí nos acompanhando, fala, aqui no meu município tem jeito não, já falei demais com esse prefeito. O prefeito não toma atitude. Mas o dia que sai a nota E do ranking, eu aposto que o prefeito te ligou. Que história é essa? O que está acontecendo? Meu município é por quê? Ou então, o dia que sai a nota da Capag lá embaixo, né, Petrônio? Ele vai te ligar. Falou, o que aconteceu? Não, mas você não me avisou. Gente, então, você que está aí na ponta, contador, precisamos utilizar essas informações a nosso favor. Vivemos em um mundo extremamente digital, onde engajamento é tudo. Então, utilizar esses ranqueamentos, essas classificações, essa visibilidade que o gestor possa ter, estando regular com seus prazos, a nosso favor, para poder adaptar a sua gestão, adaptar o seu dia a dia. Não, e eu, se fosse contador da área, eu iria pegar as notinhas das minhas prefeituras e colocar lá como propaganda, que era para ver se eu sou eficiente. Certo. E é isso Boa mesmo. ideia, viu? Não é? Que o prefeito não te contratar, assim, peraí, qual que é o ranking das suas prefeituras? Você acha que o cara lá de Montevideo não está usando isso? E eu já estou anotando isso aqui também. Que pode, viu, gente? O Código de Ética permite. Mas é bacana também nós ouvirmos agora uma opinião lá do chão de fábrica, porque, volto a repetir, é uma cadeia de servidores, uma cadeia de procedimentos, uma cadeia de rotinas administrativas, afeta todo mundo. Muita gente não tem essa noção, acha que o balancete é só receita e despesa ali, saldo em conta. Não. E nós vamos falar isso aqui um pouquinho lá na frente da diferenciação entre o que é prestação de contas e o que é movimentação orçamentária. Mas eu queria ouvir, para trazer essa visão lá do chão de fábrica, Petrônio, eu trouxe o nosso professor Valdir Lemes para dar a sua opinião. Já está, trouxe talvez não com 50 anos de profissão, mas ele já está com os cabelos bem grisalhos aí, né? Para trazer para nós o já calejado, né, Petrônio? Sim. Mas o nosso professor que já deu capacitação, aula, me ensinou, não sei se todos vocês sabem aí, mas eu comecei com o Valdir, né? Comecei com o office boy lá, comprando salgadinho e trazendo jornal, viu, Joaquim? Tá certo. Atrás, com 3 para 14 anos. Eu comecei com 14 lá no tribunal. Esse ano eu faço 30 anos de tribunal. Eu faço 44 anos e 30 anos de tribunal. Então é um orgulho. Muito orgulho. Bacana. Vamos ouvir o Valdir? Foi como o senhor é contador e atua diretamente aí na ponta, vivencia o dia a dia da administração pública há muitos anos, né? Essa alteração, essa antecipação do prazo, ela facilita ou prejudica a qualidade da informação contábil? Eu queria a opinião do senhor. Bom, isso é uma das discussões aí que nós temos. Primeiramente, boa tarde a todos, né? É uma das discussões que nós temos aí sempre, que os tempos mudaram. Nós estamos aí numa lida tão de relação à questão da implementação ainda do PCAT. Outros estados, inclusive, já estão bastante adiantados, e eu entendo que nós não podemos ficar presos em questão de prazo. Houve uma benesse lá quando, da Constituição do Estado, de criar esse prazo aí de 45 dias, mas a gente sabe que hoje a nossa visão como profissionais, e que nós estamos lá na frente, 45 dias é muito tempo de atraso para que a gente possa cumprir outras informações que têm prazo reduzido. E assim, nós estávamos simplesmente indo na contramão dos outros órgãos de fiscalização do governo. Então, por exemplo, o que resolve aí eu ter 45 dias para poder fechar? Eu acho que esse nome até não é um nome adequado para a contabilidade, fechar as contas, porque eu entendo, como profissional, que as contas são fechadas diariamente, em tempo real. O profissional hoje, que se preze, que realmente está atrás de qualidade da informação, se ele não estiver com a conta encerrada no dia seguinte,
até mesmo para apresentar a conta de governo, não está sendo feita a contabilidade da forma que os tempos atuais nos cobram. Então, assim, eu vejo com muito bons olhos aí essa atitude, primeiramente, da comissão, que teve essa discussão e que foi aceita pelo Tribunal de Contas, da unificação. Isso vai, inclusive, facilitar demais o nosso trabalho de forma gerencial, porque tudo que as informações que precisa, aplicação de índices, controle de índices, isso aí nós temos que ter as informações para a gestão e, consequentemente, para o gestor e para o chefe de governo, ela tem que ser em tempo real. Então, vai ajudar demais essa unificação dos prazos. Muita gente vê que, mas aí eu estou perdendo 15 dias, mas muito pelo contrário. Você pode até estar perdendo 15 dias, mas nós estaremos ganhando em relação à questão da qualidade na informação contábil com essa unificação dos prazos aí a serem prestados para o Tribunal de Contas. Professor, e aí já emendando também uma segunda pergunta, pegando esse gancho do senhor. Então, aquele contador que é mais reticente, aquele que é mais travado, aquele que talvez demora a adaptar a mudanças, pode ser que enxergue isso aí em um primeiro momento como um dificultador, né? Está dificultando a vida do contador lá na ponta, no seu dia a dia. Mas ele vai economizar muito na questão do retrabalho, porque muitas das informações de algumas gestões, por não serem diárias, como o senhor colocou, acaba que ele tem que fazer duas contabilidades, uma para conseguir enviar SICONF, MSC e demais informações, e depois esperar chegar aos 45 dias, mandar para o tribunal e depois voltar e retificar aquilo tudo, porque aquilo foi enviado muito mais para colocar o cálculo em dia, não deixar o município perder a emenda, do que, de fato, aquela contabilidade fechada. Então, o senhor enxerga também que, na verdade, não é um dificultador para aquele contador, e sim um ganho nesse retrabalho também. Não, perfeitamente. Primeiramente, eu acho que dentro desse aspecto, dessa colocação sua, a gente tem que avaliar qual que é o nosso papel como contador de verdade mesmo, não simplesmente um guarda-livros, ou alguém que está preocupado simplesmente aí em olhar as colunas lá embaixo do balancete financeiro e falar, não, bateu aqui as colunas e o serviço está encerrado. Muito pelo contrário. Nós temos um papel hoje, inclusive, de preservação da cidadania. E isso, aliado à questão da transparência, né? Essas pessoas que ficaram aquém do avanço, da dinâmica da contabilidade, nós temos que pensar em contabilidade como uma ciência realmente, mas não somente dentro do aspecto orçamentário e nem só do aspecto financeiro. Nós temos que olhá-la dentro de um aspecto patrimonial. O que é que eu estou adicionando na qualidade do profissional se eu me preocupar somente com a questão de prazo? Não, 45 dias eu posso ficar tranquilo e tal, eu preciso de preocupar com isso? Não, gente, a dinâmica hoje, dentro desse sentido, nós temos uma obrigação, sim, fiscal. Eu estava até no evento recentemente aí e fiquei assim bastante analisando as exigências que nós temos hoje. Praticamente a gente está virando aí fiscal ou servidor aí da Receita Federal, do INSS. Hoje nós temos prazo aí com a questão das emissões das matrizes de saldo contábil, SICONF, CIOP. Só que, por exemplo, hoje, se você chegar no Ministério, você principalmente, Vinícius, que está envolvido aí com grandes negociações, principalmente com o governo federal e outras capitais aí do Brasil afora. Então, assim, quando você chega lá, o ministro ou o secretário executivo do ministro, ele simplesmente aperta uma tecla e ele tem a informação, ele tem o perfil, ele tem todo um diagnóstico do município. Agora, imagina, se nós que somos protetores da sociedade, que é um papel extremamente importante hoje na sociedade brasileira e no mundo afora, porque quando se fala contador, nós não somos simplesmente aquele camarada que preocupa com as colunas na prestação de contas, muito pelo contrário. Então, assim, nós precisamos estar andando adiante da questão simplesmente de prazo, justamente para a sociedade não nos enxergar como alguém que facilita a vida do prefeito, muito pelo contrário. Hoje, com a questão da transparência, nós temos aí informações dia a dia no site da prefeitura, do portal da transparência. Agora, imagina se eu não alimento essas informações no dia a dia, como que o cidadão, na hora que ele for observar lá, por que é que determinadas prioridades dentro da prefeitura não estão sendo cumpridas por conta, não tem dinheiro, mas se ele observar
e essas informações nós tivermos alimentar dela em tempo real, com certeza o cidadão vai ficar mais tranquilo. Falou, não, realmente, se tem uma folha de pagamento com valor X, se a aplicação na educação, que era 25%, está aplicando 30%, e na saúde era 15%, está aplicando 25%, consequentemente, ele vai entender qual que é o nosso papel, porque nós somos quem vai preservar essas informações. Então, eu vejo aqui que, independente é, das exigências que nós temos aí para poder cumprir com o SICOM, com a Receita Federal, e hoje, principalmente com essa questão do e-social, cada dia nós temos a informação aí com tempo mais apertado. Nós já temos que ir preparando, não é somente para 30 dias de fechamento de contas, não. As contas daqui para frente, ela vai ter que ser fechada em tempo real. E a Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, ela está nos levando justamente para isso, para nos preparar para que em pouco tempo as informações vão ter que ser prestadas diariamente. Então, eu vejo com bons olhos toda essa unificação de prazos e, sinceramente, como profissional que se preze preocupado com a ciência e com o resultado patrimonial das administrações, eu acho que a gente já tem, inclusive, até que nos canais de comunicação que nós temos aí, dos comitês, sindicato, o próprio CRC, que nos deu essa ampla liberdade de estar discutindo a ciência e o nosso papel dentro da sociedade, nós temos que preocupar e já colocar isso na cabeça dos profissionais que se prezem, que o tempo nosso, daqui para frente, cada dia vai ser mais minguado ainda, ele vai ser reduzido. Então, já vamos preparar, independente de 30 dias, trabalhar isso aí para 15 dias, e daqui uns dias, em tempo de, no máximo, de mais um. O que nós fizermos hoje, amanhã já tem que ter todas essas informações, que vai ajudar tanto o prefeito, vereadores, no acompanhamento aí da transparência, Tribunal de Contas, nós temos um excelente tribunal que presta o seu trabalho e nos ajuda demais nesse sentido, com o apoio que nos dá, e, consequentemente, os outros órgãos, Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, enfim, cumprindo as nossas obrigações e trabalhando de forma eficiente e preocupado com esse prazo que nós temos, que a cada dia pretende ser reduzido, você pode ter certeza que nós, e até mesmo em se tratando nacionalmente da discussão, a gente vai sair na frente, porque temos que sair sim. Não dá mais para esperar aí 30 dias para a gente ter o fechamento das contas aí, para poder apresentar nenhum tipo de informação para qualquer órgão de fiscalização que seja. Essa que é a minha visão em relação aí a esse ponto. Obrigado, professor. Há muitos anos aí no dia a dia, sabe compartilhar uma experiência como ninguém. Obrigado pela contribuição. Eu acho que é o cerne principal, né, presidente? Exato. Eu acredito que, eu queria até a opinião sua, Sucena, eu acredito que essa mudança ela pode ser considerada a mais marcante aí na última década, né? Sim, se relacionada à área pública, foi uma grande conquista. Vai entrar aí no livro de comemoração dos 75 anos do Conselho, e nós só temos que agradecer, porque eu sempre falo assim, gente, a presidente não sabe de tudo, não é obrigada a saber, mas ela é obrigada a saber quem sabe, e eu sei quem sabe. Então eu agradeço todos vocês da área pública, principalmente você, Vinícius, que encabeçou. Vinícius, toda vez que me encontrava, ele falava, o nosso projeto, vamos, temos que ir, e a gente conseguiu. Então, eu acho que uma boa gestão, o resultado do trabalho é isso, é a união de vários esforços. E isso foi uma repercussão nacional dessa conquista nossa, juntamente com o ranking da qualidade das notas dos municípios que evoluíram. Então, eu só tenho que agradecer a vocês ter nos ajudado e principalmente a sensibilidade do TCM por entender que nós estamos querendo evoluir juntamente com eles. Isso eu destaco, presidente Joaquim, por quê? E Petrônio, volto a repetir, o balancete, eu não lembro de cabeça, mas são quantos arquivos, né, Petrônio? É uma quantidade boa, né? Dá em torno de uns 20... do eletrônico? O eletrônico. Em torno de uns 20 a 24 arquivos. De 20 a 24 arquivos diferentes, com informações diferentes, que tem, inclusive, volto a repetir, a movimentação de uma nomeação de um servidor. Então, são várias informações de várias áreas da administração pública que precisam ser reunidas e enviadas mediante ao crivo do analisador do tribunal. Quando eu falo essa mudança, porque assim, o pessoal da administração vai ter que mudar a sua rotina, vai ter que apertar seus procedimentos. Não dá mais para ficar esperando, porque ele só tem 30 dias. E 30 dias tem que estar pronto. Se não tiver pronto, não envia. Vai ficar intempestivo. Então, essa é uma mudança de cultura.
Isso é uma mudança de cultura lá na ponta. E eu acredito que é uma mudança tão importante, presidente Joaquim, porque vai nortear o próximo passo. O senhor falou no início aqui do nosso bate-papo. Esse é só o começo. Daqui uns dias é de 15 dias. Daqui uns dias ele é D+1. Aconteceu hoje, amanhã, já está informado. E nós vamos evoluir para um ponto, presidente Sucena, que não precisa informar dados para o tribunal. Eu abro o meu sistema e o tribunal pega a informação que ele precisa. E aí eu volto a repetir que o contador ele precisa deixar de ser operacional. Passou-se a época que eu precisava encaixar alguma coisa lá com a data lá atrás do mês anterior. Esqueci, né? Nossa senhora, eu preciso colocar um negócio aqui com 2 meses atrás. Nós estamos aqui em agosto, né? O negócio de junho. Isso não existe mais. Hoje com colar de licitações e contratos, isso aqui hoje é automático, com colar RH. Eu esqueci eu preciso pagar esse servidor aqui, começou a trabalhar. E agora? Não, isso não existe mais. Nós evoluímos no papel de controle e fiscalização. O tribunal evoluiu. Mas a gente ainda está preso ao passado, Sucena. A gente fica lá, não, mas como é que eu vou fazer? E se por acaso pintar alguma situaçãozinha que eu precisar encaixar lá atrás? Gente, isso é uma situação de gestão. Que o gestor arque com as suas responsabilidades e consequências caso isso ocorra. O contador não pode puxar isso para si. Ele não pode puxar uma responsabilidade que é dele e colocar no colo da contabilidade. Então, por isso que eu vejo que é uma mudança extremamente impactante, porque vai afetar essa cadeia. E aí eu queria ouvir a opinião do Petrônio, porque eu vejo, presidente Joaquim, num futuro não tão distante, porque nós precisamos vivenciar isso, né, Petrônio? Eu quero que o Petrônio explique um pouco da diferença, Sucena, do que é a prestação de contas, tá? E o que é essa evolução da remessa eletrônica das informações de movimentação orçamentária e financeira, que é a movimentação da execução. Por quê? Eu vou deixar ele explicar, porque depois eu quero suscitar aqui um debate sobre, eu acho que a evolução do tribunal nos próximos anos. Petrônio. Bacana. Bom, é interessante, né? O pessoal fala assim, o movimento contábil é a prestação de contas. Mas ainda tem a prestação de contas? Não, vamos lá, vamos separar. É muito similar, mas tem umas sutis diferenças, né? Por exemplo, a prestação de contas é quando o gestor vai contar, vai informar, vai detalhar tudo que ele fez num período de tempo. Então ele vai lá, vai trazer informações consolidadas, né? Ele vai pegar ali por exemplo, de 30 dias, ele vai pegar os valores de 30 dias ali, vai colocar quanto que ele gastou, quanto que ele recebeu, quanto que ele pagou de pessoal, o que teve movimentação de patrimônio, o que teve de movimentação de almoxerifado, que é a conta estoque. Então, a prestação de contas, ele detalha, ele informa, olha, durante um período de tempo eu gastei, eu arrecadei. E seguindo normas, né? E a gente depois, ele fez tudo isso, mas como que ele fez isso? Aí vai no movimento contábil, né? O movimento contábil, ele manda cada empenho, ele manda cada liquidação, ele manda cada ordem de pagamento, ele manda cada ingresso de receita, a gente vai ter na codificação da receita. Então a gente tem informação mais granulada, a gente tem aquela informação mais detalhada, onde o tribunal pode ir lá e falar, opa, isso aqui foi no dia 10, então tá, então me dá aí, né? E uma particularidade é que o tribunal está evoluindo, como você disse, Vinícius, a gente está criando métodos, né, e meios para poder ter essa informação, como o conselheiro Joaquim falou, a gente vai chegar a um ponto que a informação já vai estar lá, vocês não vão precisar nem enviar. O Colar foi uma dessa ferramenta, né? Anteriormente você mandava dados da folha de pagamento 45 dias após o encerramento. Hoje a gente já trouxe para 15 dias. Licitações e contratos era 45 dias. Hoje não, 3 dias após o evento, publicou um edital, tem que estar informado no Colar. Fez um contrato 30 dias, 3 dias após tem que estar informado no Colar. E a ideia é a contabilidade disso. Fez hoje, amanhã já está lá para a gente também poder validar. Por quê? Se o tribunal conseguir ter essa informação mais rápida, mais séria, mais tempestiva no dia a dia, ele consegue também orientar ainda melhor o seu gestor. Ele vai conseguir orientar o gestor para não cometer o erro. Que eu acho que o maior desafio, né, dos órgãos de controle, acho que o conselheiro Joaquim concorda comigo, é a gente orientar o gestor para ele gastar bem. A ideia do órgão de controle não é punir ninguém, né, presidente? A ideia do órgão de controle é orientar e fiscalizar. Claro, né, a gente orienta. Caso lá na frente precise ter alguma sanção, aí o tribunal tem que aplicar o que está ali na legislação. Mas a ideia, né, essa diferença então do movimento contábil para 30 dias esse movimento é o que você vai fazendo no dia a dia,
que o tribunal vai tomando conhecimento de uma forma mais rápida, para quando chegar lá no final do ano, você encaminhar a prestação de contas, que vai ser o quê? A consolidação de tudo que você fez nesse movimento que foi encaminhado a cada 30 dias após o encerramento do mês. É uma forma mais detalhada e a prestação de contas é uma forma mais consolidada, uma forma resumida, onde eu consolido todos os dados para poder ali demonstrar o que eu fiz durante um período de tempo. E aí o órgão de controle, né, não posso deixar de falar lá do nosso órgão, né, presidente? Tem uma paixão por esse tribunal. Então o órgão de controle ele vai fazer o quê? Ele vai verificar se essas informações estão conforme a norma, que é a legalidade, né, que é o viés da prestação de contas são dois, né? Legalidade e resultado. Então a gente vai verificar se todos esses atos praticados obedeceram à legislação, obedeceram à norma, obedeceram às normas que estão aí para a administração pública e posteriormente a gente vai, que eu acho que é o ponto principal que a gente precisa avançar, que é o resultado. Olha, o que eu fiz conforme a norma, fiz a licitação, obedeci toda a legislação, comprei, entregou o produto, resolveu o problema da população, resolveu o problema do cidadão, avançamos na evolução do serviço público prestado à sociedade. Eu acho que esse é o grande desafio para o profissional contábil, né? Porque o profissional contábil está nesse processo, ele está ali demonstrando tudo isso, né? O órgão de controle em fiscalizar e o gestor em como aplicar esse recurso. Então, eu acho que esse é o principal ganho, sabe, Vinícius? A gente tem uma informação mais detalhada, porque se ele vê que não está indo naquele rumo que foi previamente planejado, ele pode corrigir rapidamente o rumo. E corrigindo o rumo, ele consegue aplicar o dinheiro de forma mais rápida. Então, é só ganho, é aquilo que você falou, é só ganho. É o negócio de Jussara ali. É o negócio de Jussara, a gente só vai ter ganho, né, dentro da gestão. A gente vai ter uma informação detalhada mais rápida, que posteriormente ela vai vir numa forma de prestação de contas, mas a gente vai ter essa informação onde o gestor vai poder tomar decisão de qual caminho seguir. Sigo nesse caminho previamente acordado ou eu altero a minha rota? Porque o objetivo é alcançar a satisfação da coletividade, ou seja, aplicar bem o dinheiro público. E isso é um papel da contabilidade ali para fazer esses registros. Perfeito. Eu vou levar a discussão até mais um ponto interessante, Sucena e Joaquim. Vamos fazer um exercício aqui para aquele que está nos acompanhando ficar mais fácil o entendimento. Porque tem pessoas que talvez não vivem em si a contabilidade, então pode ser que estamos falando um pouquinho aqui uma língua estrangeira. Mas nós estamos querendo dizer, então, Petrone, que você tem, por um lado, uma informação de movimentação, Joaquim, uma movimentação de execução, que o enfoque é fiscalização, que quanto mais tempestiva melhor, porque você consegue corrigir os rumos antes que cause algum possível prejuízo. E você tem a informação contábil, que é os anexos a 4320, os relatórios da LRF. Então, por isso que eu vejo que essa mudança, Joaquim, vai delimitar o nosso futuro. Cada vez mais eu acredito que o tribunal vai desassociar uma informação de outra. Porque desassociando, você consegue também melhorar a fiscalização de ambas. Por que eu disse isso? Por que eu falo isso, Sucena? Coloca lá, faz uma análise do balancete patrimonial para uma pessoa leiga para verificar se ela consegue ver se a praça do lado da sua casa foi cuidada ou não. Né? Verificar quanto está custando a coleta de lixo da minha cidade. Se o serviço ele é eficiente, se ele é relevante ou não. Eu não consigo materializar informações de gestões nos relatórios contábeis. Mas é errado? Não, porque o relatório contábil ele foi elaborado numa ótica de contabilidade, então ele tem seu valor para quem olhar na ótica de controle contábil. Agora, na fiscalização, não. Então, por isso que nós vamos evoluir em dois pilares, onde nós vamos ter que, nessa movimentação de execução, melhorar ela para que eu consiga materializar mais essa questão de custo, principalmente, que é o desafio hoje a nível de Brasil. Quanto que custa? 5 servidores que foram fazer a roçagem de uma praça do lado da sua casa. Nós não conseguimos mensurar isso. Então, você materializar e do lado de cá essa informação. E falo também, presidente, já trazendo aqui para o senhor, porque, inclusive, uma das pautas que nós levamos lá atrás é que eu já mando a informação contábil para o SICONF, né? Sim. Então, em um futuro próximo, eu acredito que o tribunal vai conseguir pegar essas informações do SICONF, fazer sua análise na ótica contábil, e focar os seus auditores, a sua fiscalização, a sua Secretaria de Fiscalizações e Contratos, licitações, obras civis de engenharia,
em avançar nessas informações, quanto mais tempestivas melhor, e talvez exigir informação de custo para verificar o porquê daquela contratação. Hoje, muitas vezes, não tem essa interrogação. Por que eu estou contratando isso? E é interessante você trazer aí, porque o tribunal já avançou nesse aspecto, hein? Nessa instrução normativa 06 de 24, a gente porque na Constituição, o artigo 77 fala que tem que entregar a conta, prestação de conta semestral, então do primeiro semestre e do segundo semestre. O tribunal entendendo que a do primeiro semestre era um custo a mais para os municípios, né? Um custo a mais de serviço, um processo a mais para o tribunal, porque a gente vai julgar no final do ano. Ele falou, olha, se você encaminhar para o SICONF, dentro do prazo que está estabelecido lá no SICONF, a gente verificar que você enviou, você não precisa protocolar do primeiro semestre, você só vai protocolar do segundo. Então o tribunal já está observando isso que você acabou de dizer, que é observar um dado que já foi enviado para o SICONF para não ter o retrabalho. E a ideia vai ser essa, a gente vai chegar um momento que o que é contábil já entregou no órgão, a gente aproveita, porque a gente vai precisar das informações acessórias. É o empenho, é a liquidação, é o pagamento, né, é o custo. Esse é o papel que o tribunal vai buscar. Mas essa integração, o tribunal já deu um pontapé inicial. É uma outra novidade da IN 0624. Olha, se você encaminhou a matriz de saldos contábeis dentro do prazo, o primeiro semestre você não vai precisar protocolar no tribunal. Perfeito. Agora, se não enviou, aí o tribunal vai ter que te chamar, ó. Então manda aqui, né? Já que está atrasado lá, manda aqui pra gente poder avaliar. Perfeito, né, perfeito. presidente? Eu acho que isso foi um ganho, né? Exatamente. Até eu estava lembrando agora, teve até uma emenda à Constituição do Estado na época, né? Achando que iria melhorar. No final foi pior. Né? Aí nós achamos esse mecanismo aí para poder cumprir a Constituição estadual e, ao mesmo tempo, ele prestar as informações corretas. Né? E evitar a duplicidade de informação no trabalho. Exatamente. Esse é o futuro, né, Petrônio? Sim, esse é o futuro. E aí, trazendo já para essa realidade, presidente, nós temos aqui uma situação onde os órgãos públicos, o Sena, ele gasta milhões, para desenvolver os seus sistemas, os seus softwares, para enviar informação para as mais diversas plataformas possíveis. Então, o CIOPS é a plataforma do Ministério da Saúde, o CIOP é a plataforma do Ministério da Educação, e assim sucessivamente. Então, também é um avanço para a economia ao erário. Imagina só a gente mandar essas informações para a STN, para efeito contábil. Volto a repetir, porque o papel do tribunal, como disse aqui, é evoluir na parte de fiscalização. Em um só repositório de dados, que é a STN, e todos os demais órgãos de controle pegar essa informação lá. Então facilita a nossa vida, de quem está lá no chão de fábrica, etc. Joaquim, e aí uma pergunta. Você, como eu disse nessa parte de custo, você enxerga que a gente consegue, será algum dia, transformar essa informação aí não vou dizer mais contábil, tá? Porque eu vejo que não é contábil. Entendeu, Sucena? Eu não consigo adaptar o meu anexo 12, por exemplo, por mais que eu faça nota explicativa, né, Petrônio? Por mais que eu me esforce para transformar aquela tecnicidade em um linguajar didático para aquele leigo entender, nós estamos remando contra a maré. Mas na informação de fiscalização, se eu avançar, será que a gente consegue um dia ter alguma informação no portal onde a gente vai pegar aquele tiozinho lá do boteco, sabe? Aquele da esquina lá de Jussara? Tem isso? Ou é lá no... Bom, nós estamos caminhando para isso. Inclusive, semana passada, nós tivemos uma reunião com praticamente 90% dos servidores do tribunal tratando deste assunto. Nós contratamos recentemente o professor Carlos André, que é advogado e entende bastante de língua portuguesa, justamente para ver se nós temos condições de produzir as nossas peças em linguagem simples. Então nós estamos construindo isso junto com os servidores, o professor Carlos André, junto com os servidores, para evitar, né, de que a pessoa, para entender, a gente que está está no tribunal, é difícil entender. Eu mesmo tenho 9 anos lá, eu não entendo. Vai dar uma decisão, por exemplo, principalmente os conselheiros nos votos. Faz remissão. Estou jogando irregular o item 1, 2 e 3 do subitem do capítulo tal. Você vai lá naquele capítulo, naquele item, já está fazendo remissão a outro. Então ninguém entende. Então nós estamos caminhando para isso. Eu acho que será um trabalho de praticamente 8 meses para construir isso dentro do tribunal,
para ver se nós mudamos essa cultura do tribunal. Eu até disse na minha explanação sobre isso, que as peças que são produzidas nos tribunais, seja certificado de auditoria, seja voto ou qualquer uma coisa, dá o mesmo padrão de quando era prefeito. Quando chegava uma decisão do tribunal... Quantos anos atrás? Foi de 2001 a 2008. Vai entregar a idade. De 2001, não, tem 65 anos. Não tem vergonha de falar a idade, não. Então é o seguinte, é o mesmo padrão, mesma forma. Quando chegava a decisão do tribunal lá, você lia ali e perguntava se você conta que foi julgada regular ou irregular? Você não sabia. Né? E tá da mesma forma, não é que está fazendo tudo errado, não. É que a forma técnica era essa. Então nós estamos vendo se acabamos um pouco com esse tecnicismo. Né? E a gente passa por uma linguagem para que todos possam entender. Chegar numa Câmara de Vereador, qualquer vereador, independentemente de ter formação ou não, ele possa entender o que é um parecer prévio, o que o parecer prévio está dizendo. Chega uma decisão do tribunal para qualquer gestor, ele pega para ele entender e compreender. Nós estamos fazendo a nossa parte. Viu? Perfeito. Vamos tentar ver se a gente consegue fazer isso. Isso é um Gente, sonho. Eu posso falar uma coisa? O TCM está tão em sintonia com o CRC que eu sugeri ao presidente, semana passada, contratar o professor Carlos André, que é linguista, para dar treinamento para os contadores, da forma de comunicação, de negociação, de informar, Visual Law. de informar a sociedade uma contabilidade fácil de entendimento. Não, perfeito. Nós já estamos caminhando pro final, pessoal. Nós estamos coladinhos, tá vendo? Pois é. Nós já estamos caminhando para o final, mas eu queria só fazer uma consideração para quem nos acompanha. Nós gastamos milhões com sistema, com procedimento, com modelo, com tudo, para entregar a informação para quem? Isso é a interrogação que nós precisamos fazer. Para aquele senhorzinho leigo lá da esquina, ele não quer saber se a despesa da coleta de lixo dele foi classificada no elemento correto ou se a receita do IPTU está na rúbrica, de acordo com o MDF da STN. Mas ele quer saber quanto que está custando a tonelada do resíduo da casa dele. E ele quer saber comparando essa tonelada com os municípios do vizinho. E aí se tiver talvez mais caro e a coleta está de péssima qualidade, ele consegue fazer um juízo de valor. Então, quando eu falo um sonho, né, Joaquim, é isso, né? Chegar com informação relevante. Acho que isso é mais aí não dá, hoje eu falava, por exemplo, vai para uma secretaria, depende da secretaria, ou mesmo para a assessoria jurídica lá, para dar um parecer sobre se você dá um efeito suspensivo ou não a um agravo. Vem lá com 12, 20 laudas, não tem sentido isso, entendeu? Né? Não tem sentido, e você vai ver, você não entende, porque ele escreve tanto que no final você não entende o que está querendo dizer com aquilo. Então, o que é? Reduzir também isso, ninguém tem tempo hoje para ficar lendo, como rede social, é tudo linguagem curta, você não tem tempo de ficar lendo peças e mais peças. Então é o seguinte, isso vai ser um ganho para a sociedade. Se nós conseguirmos nessa cena, né, a gente conseguir, né, fazer com que isso seja feito de forma bastante simples, isso vai ser um ganho enorme, porque eu acho que vai ter condições para que todos possam compreender aquilo que o órgão de controle está fazendo. Como a senhora disse, né, contratou o seu Carlos André, já deu sugestão. Isso aí é bom, o que é? Para que isso ajuda, que nós vamos fazer isso numa sinergia, de fazer juntos, porque o contador também, na sua linguagem também, vai melhorar. Né? Porque é o seguinte, você pode explicar um termo técnico sem rebuscar muito. Sem florear demais. Sem florear demais a conta, chegar lá e falar, olha, isso aqui é isso e isso, pronto. Né? Nós somos goianos, pode puxar o R, pode falar assim. Pode falar, mas pelo menos, né? Igual do Conselho Francisco, né? Todo mundo riu, né? Ele disse que eles queriam ter um filho para botar o nome dele de perfunctório. Mas bacana, então, pessoal. Tá bem bacana, então. Já chegando ao final, eu gostaria só de ouvir as considerações finais de vocês, agradecê-los mais uma vez, agradecer, Joaquim, primeiramente, pela sua participação, Petrônio, meu amigo, professor Petrônio, minha presidente do CRC, a Sucena, que sempre confiou no nosso trabalho. Obrigado por vocês estarem aqui e dizer que só fica lembrado na história quem se propôs a fazer mudanças, né? Então, todos vocês aqui participaram dessa mudança e é muito importante. Para aqueles que estão nos acompanhando, caso tenha alguma dúvida, algum questionamento, pode colocar aí nas nossas mídias sociais que na próxima ou nos próprios comentários nós respondemos. E eu queria ouvir os agradecimentos aí de vocês. Eu quero que agradeça sou eu,
né? Eu acho que é um espaço importante que você está concedendo, não a mim, mas ao Tribunal de Contas, para que a gente possa esclarecer da melhor forma possível, né, a comunidade, aos contadores também que devem nos assistir, né? E colocar sempre o tribunal à disposição. Nós estamos à disposição para atender, nós somos servidores públicos, né, para servir ao público. Então essa é a nossa meta. E agradecer aqui o Petrônio, né, para o nosso professor, né, nos ensina toda hora e todos os dias, né, e também cumprimentado pela dedicação ao tribunal. Isso é visível, é patente o gostar do Petrônio pelo que faz. Então isso é importante. Sucena, da mesma forma também, né, quebrou o paradigma aí na presidência do CRC, fazendo trabalho não só para os contadores, mas também de grande alcance social, né? Então isso aí é importante, que acho que faz a gente sentir cada vez mais gratificado com o que faz, é você prestar serviço, né, de qualidade e atingir a pessoa que mais precisa. Então a Sucena foi no CRC um exemplo disso. E a você, Vinícius, pela, né, jovialidade, disposição, pela dedicação e pela qualidade do trabalho que você presta. Então isso a gente, né, sempre fala lá do contador, né, o contador que preza sempre pela qualidade, pelo nome da empresa. Então isso aí é muito importante. Então parabéns a vocês. Obrigado, presidente. E eu não sou tão novo assim não, porque eu andei só em estrada asfaltada, né? Estrada de chão, pô. Mas nossa Sucena. Quero agradecer a oportunidade da gente estar falando de um tema super importante e parabenizar você, Vinícius, por o programa, por estar trazendo, evidenciando a contabilidade pública, mostrando um segmento para esses novos estudantes, para quem quer, né, entrar no mundo da contabilidade, a importância, a responsabilidade e as oportunidades, né, que a contabilidade pública dá. Então, quero o link, vou distribuir aí para os cursos, né, e para o pessoal ficar atento que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, não. Tem espaço, tem mercado para todo mundo. Agradecer mais uma vez a parceria com o TCM, não só na área pública, inclusive já estava aqui pensando que a gente está criando uma rede de proteção aos idosos, vou falar com o promotor para convidar o TCM para indicar alguém, porque a gente está com muita dificuldade, por exemplo, nas fiscalizações Levanta dos a mão fundos, porque, não sei se vocês viram, a gente está com 12 ou 17 cidades, inclusive cidade grande que está com mais de 200 mil parado na Receita Federal por erro cadastral. Sim. Então, já lembrei, porque a gente tem um pedido lá, né, presidente? Exatamente. A gente tem um pedido lá que eu estou aguardando o retorno. Acho que o representante também seria eu, porque o mais velho lá está sendo eu. O mais interessado. Então, você vê assim, olha a importância que o contador tem, né, em diversas áreas que a gente pode atuar. Gostei muito, uma sinergia bem bacana, sinal que a gente está com o mesmo alinhamento e, mais uma vez, nós estamos aqui para servir e ajudar. Conte sempre com o seu Conselho de Contabilidade, conte sempre com a sua presidente, que nós estamos aqui para ajudar. Bacana, Petrônio. Quero agradecer o convite, Vinícius, um amigo de longa data, né? Como o presidente falou, muito jovem e assim, sempre preocupado com a qualidade do trabalho, né? Tanto na sua empresa quanto aí nos cargos que está aí à frente, que a gente sabe que é um desafio muito gigantesco. Então, parabéns, continue assim, que o mundo é seu. Agradecer a Sucena, né, pela oportunidade, né, de ter essa parceria com o Conselho, de estar podendo lá participar, junto com o Conselho, orientar, aprender também. Então, que você continue também por um bom tempo lá. Exemplo do conselheiro Joaquim, continua um bom tempo lá consertando o CRC. Deixei por último o conselheiro, mas não o menos importante. Quero agradecer, presidente, as palavras. Dizer que o presidente ele inspira muito a gente lá no tribunal, né, pelo seu dinamismo, pela sua proatividade. O presidente é o cara que fala o seguinte: vamos ali, vamos. Vamos fazer, vamos. E ele não tem medo de falar. Isso faz com que a gente também tenha essa vontade de sempre querer melhorar, de sempre querer produzir mais pelo tribunal. Então, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado por conduzir o tribunal tão bem. E espero que o senhor a gente pudesse colocar ele lá por mais uns 10 anos para frente, o tribunal iria avançar. Eu sei que o tribunal avançou demais, não estou desmerecendo nenhum outro presidente que passou. Os outros presidentes teve a sua participação de importância, mas o senhor sabe que o senhor teve um dinamismo gigantesco no tribunal e que continue, que a gente consiga alcançar vários outros projetos, vários outros sucessos aí na gestão do senhor. Parabéns e muito obrigado pela participação. Eu que agradeço. E o Petrônio, que é professor nas horas vagas, né? Então, trabalho não falta. Então, vocês que estão nos acompanhando, Petrônio dá excelentes cursos e treinamentos a diversos municípios do estado. Então, chegou ao fim o nosso segundo episódio do VHCast, com um tema extremamente relevante,
logo logo tem outra aí já chegando no forno. Então obrigado a todos e até a próxima.